Dor no meio do peito. Sabe aquela sensação de dor, de angústia, de sofrimento no meio do peito? Que às vezes a pessoa acha que está com ansiedade, ou está com um infarto, ou está com uma dor gástrica muito forte. O que pode ser, doutor, essa dor precordial, essa dor angustiante no meio do peito? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se você sente alguma sensação de dor torácica anterior, toda a região do tórax anterior, fica até o final do vídeo que você vai entender a causa, qual é o mecanismo de tratamento e qual é a melhor forma de resolver esse tipo de problema. E o que ele pode indicar, porque são N possibilidades. Eu preciso que você tenha luz do conhecimento sobre isso, tá bom? Se você é novo por aqui, não sabe nada sobre mim e sobre o meu canal, o meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, também sou especialista em osteopatia reconhecido pelo Conselho e trabalho com todos os conceitos da medicina funcional integrativa. Toda semana, geralmente às terças ou quartas-feiras, aqui no meu canal do YouTube, eu publico um conteúdo novo sobre alguma dor, alguma queixa, alguma limitação que as pessoas tenham. Só que de uma forma um pouquinho diferente, pessoal. O meu foco não é falar sobre os sintomas, sobre o processo final, e sim sobre a raiz desse problema e qual é a melhor ferramenta para curar. Vocês vão perceber que toda dor tem uma causa e ela é muito mais profunda do que a maioria das pessoas acredita. E a diferença entre você tratar essa profundidade e não tratar é a garantia de sucesso terapêutico e não ter a recidiva. Às vezes é difícil as pessoas acreditarem que exista um processo final de cura, de libertação, mas ele existe, porém para cada um é diferente. Algumas pessoas muito rápido, algumas pessoas um pouco mais lento, porém é o processo que é necessário ser feito, tá bom? Então, vamos ao conteúdo, pessoal, e já aproveita, clica no botãozinho para curtir o vídeo, para se compartilhar o conteúdo e se inscreve no meu canal. Se você gosta desse conteúdo, clica no botão para se inscrever e dar o joinha, tá bom? Primeira coisa, não é porque você está com dor no meio do peito que você está tendo um infarto. Isso já é um tabu que tem que ser quebrado. Porém, algumas dores no meio do peito que irradiam para a mandíbula, adormecem a região da mandíbula do queixo e correm para o braço esquerdo, são já bem estudadas há muitos anos pela ciência como uma dor anginosa, uma dor referida da região do coração que pode indicar um infarto. Então, óbvio, se a sua dor tem essa característica que sobe, vai para a mandíbula, adormece e percorre para o braço e vem de forma súbita, possivelmente sim tem um provável infarto. Você deve correr para a emergência para avaliar isso. Porém, não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tem apenas uma dor pontual, uma angústia, uma sensação de parece que algo não desce, que não engole, que não dá para respirar, que o peito não abre. Como dizem também aqui no consultório, como o ar não dá a volta. Então essa dor precordial, essa dor no meio do peito, ela tem uma outra origem e eu vou explicar no vídeo, tá bom? Então, vamos falar sobre as prováveis causas, vamos falar um pouco sobre o real tratamento e vou dar para vocês dicas e soluções práticas, tá bom, pessoal? Essa dor que vocês sentem no meio do peito, a região que a gente chama de mediastino, geralmente ela é projetada, ela é referida, ela é construída a partir de algumas restrições em tecidos que passam aqui, que são chamados de fáscias. As fáscias são como se fossem pequenas pelezinhas, pequenos envoltórios que encobrem os tecidos. Encobre o osso, encobre o músculo, encobre um nervo, uma artéria, encobre um órgão. Nessa região do meio do peito, meus queridos, que gera com muito mais frequência, com mais facilidade, dor, geralmente nós estamos falando de pulmão, então seria ali o órgão, pulmão, as relações com o pulmão e a traqueia. Quando não esses dois, o esôfago e o estômago. Eu diria até que é muito mais comum o próprio esôfago e o estômago do que o pulmão, mas já vai depender muito do contexto do paciente. Óbvio, isso deve ser correlacionado com outros achados. Então, se eu tenho dor no meio do peito, a primeira coisa que eu vou pensar, estômago, esôfago. Aí você vai começar a levantar as hipóteses. Você tem azia? Você tem refluxo? Você tem alguma sensação de arroto constante? Você já teve diagnóstico de hérnia de hiato? Você já teve diagnóstico de gastrite crônica ou algo assim? Você sente dificuldade quando come? Ou melhor, quando você come, a dor alivia ou ela piora? Não, eu tomar um gole d'água alivia. Cara, possivelmente esôfago. E nós vamos chegar na causa desse problema também, até porque, como eu falei, nós estamos falando da causa. Tá bom? Então, se ela for uma dor precordial que ela modifica muitas vezes com a alimentação, você vai pensar estômago ou esôfago. Se ela modifica com a respiração, geralmente você vai pensar na questão pulmonar, certo? Pulmão e traqueia. Perceba como faz muito sentido. Nessa região do meio do peito, pessoal, as estruturas mais comumente que dão problema são essas. Poderia ser o coração, Murilo? Poderia. As fáscias do miocárdio, do músculo do coração, também projetam dor nessa região aqui pelo mesmo mecanismo, porém é menos frequente. Tá? Aqui também não existem muitos outros órgãos para você poder considerar um problema. Ah, mas poderia ser no próprio osso do externo, nas costelas, Murilo? Sim, mas teria que também ter uma causa, ter uma origem. E é essa origem que nos interessa, entendeu? Essa origem. Ah, mas eu tive um acidente, eu tive um trauma, eu tive uma cirurgia no peito, eu já tive uma cirurgia de coração. Pode, mas é menos frequente.
não é o que a maioria das pessoas tem, tá bom? Agora vamos falar sobre a real causa. Se eu tenho um problema gastroesofágico, muito provavelmente esse fator ou é de origem alimentar, então você tem que ver se você não tem alguma intolerância, alguma sensibilidade alimentar, se você não tem uma péssima alimentação, uma alimentação pró-inflamatória, se você não tem algum distúrbio bacteriano a nível intestinal, como um hipercrescimento bacteriano, um hipo, que seria a desbiose, ou até mesmo um patógeno, um parasita, algum contaminante, né? Se você não tem uma contaminação alimentar. Então a gente sempre pensa assim, se é gastroesofágico, vamos primeiro pensar no estilo de vida e alimentação dessa pessoa e descartar esse componente. Claro, gente, existe um jeito para testar isso. Eu testo nos meus pacientes, eu não vou fazendo, tipo assim, vamos fazer uma conduta e ver se resolve, vamos fazer uma conduta e ver se resolve. Não, não é assim. O meu tratamento eu testo tudo o que pode ser e aí, baseado naquilo que eu vi, eu faço uma conduta. E aí eu observo se isso evolui como tem que evoluir. Tem que evoluir porque o diagnóstico está certo, porém, para cada pessoa evolui de um jeito, porque aquela pessoa com aquele problema responde de um jeito. O mesmo problema em pessoas diferentes respondem de formas diferentes, tá? Tem que ficar bem claro para você. Ah, mas eu vi um suplemento na internet que normaliza o estômago. Cara, pode te ajudar, mas pode não mudar nada para você. Nós mesmos utilizamos aqui no consultório um produto chamado Gastric Care. O nome já diz, cuidado gástrico. Ele é muito útil para problemas gastroesofágicos, hipocloridria, hipercloridria, dispepsia gástrica, refluxo. E, cara, ele tem 1 milhão de funções. Eu uso muito esse produto. Tá? Tem no site da Therapy, o link está aqui embaixo. Mas às vezes seu problema não é alimentar. E qual outra hipótese, doutor, se não é alimentar? Se não é alimentar, ela pode ser de via emocional, a dita cuja gastrite nervosa. Se ela for emocional, você vai perceber que a mudança não é com a alimentação, ela é com o estado de humor. É meio óbvio. Então, realmente, eu tenho dor no peito, mas só quando eu fico ansioso. Só quando eu fico angustiado. Só quando eu tenho uma prova para fazer, uma tarefa. Só quando eu tenho algum conflito. Pode ser que você tenha um trauma emocional que te deixa em estado de luta, a gente chama de simpaticotonia. A simpaticotonia tem esse nome porque o sistema nervoso autônomo, dividido entre simpático e parasimpático, isso é uma divisão puramente metodológica, né? Quando em estado de simpaticotonia, existe um nervinho que vem aqui no estômago, que é o nervo vago, que é inibido. Ele é um nervo do sistema nervoso parasimpático. Ele deveria dizer para o estômago funcionar. Mas, todavia, entretanto, quando você está no estado de luta, ele é inibido. Óbvio, porque a gente não quer que o estômago funcione no estado de luta, a gente quer que ele fique de boa, enquanto que toda irrigação, toda a tensão do sistema vai para o estado de luta, que é o sistema simpático. Vai levar a irrigação para os músculos, para as pernas, para os braços, para você entrar em combate ou se defender. Então, entender que um problema emocional crônico, via de uma inervação, diminui a função gástrica, gerando prejuízos no processo de absorção, no processo de digestão, no processo de lise de boa parte dos alimentos que ali chegam. Lise é a quebra, né? Então, entendido isso, você vai descartar. É alimentar, vou tirar alguns alimentos, vou tirar o leite, vou tirar o glúten, vou mudar a alimentação, vou monitorar quando dá se eu comi uma coisa. Ou então, você vai monitorar a questão humoral. Se for humoral, gente, tem que buscar tratamento. Aqui no consultório, a gente avalia o trauma do paciente, acessa o inconsciente dele e reprograma. Não é basicamente bater um papinho com o paciente, é um trauma, precisa ser tratado seriamente, tá? Essas duas são as mais comuns. Em terceiro, último lugar, menos frequente, mas também existe, e eu mesmo já atendi aqui pessoas que vieram pelo canal do YouTube, por um vídeo meu de hernia de hiato, e esse vídeo trouxe à tona a possibilidade dessa terceira causa, e era a causa da pessoa. A terceira causa, pessoal, são disfunções neurais, que de novo vão bater nessa tecla aqui. Vão afetar o vago, vão afetar o nervo hispânico torácico maior, que é o nervo simpático do estômago e esôfago, né? Vão afetar a parte neural. Só que não por um problema emocional, por um problema neural de fato, por um problema no nervo, no trajeto do nervo, nas estruturas envolvidas com o trajeto do nervo. E nós estamos falando de problemas que partem do crânio, porque esse nervo, que eu citei agora há pouco, o vago, ele é um nervo craniano. Então, desde problemas dentários, problemas respiratórios, problemas a nível cervical, que seja. Espero que tenha ficado claro para você. Se você tem dor precordial, dor no meio do peito, chegou na altura desse vídeo, está entendendo que não é um vídeo que vai falar sobre infarto, ele está falando sobre o que é mais comum. Mais comum é problemas gastroesofágicos. Esses problemas gastroesofágicos você consegue ajudar com um produto chamado Gastric Care se ele for problema químico, alimentar. Se ele for emocional, não vai funcionar, e se for neuropático, não vai funcionar. Quem determina se é um ou se é outro, obviamente, é o profissional, você deve imaginar isso, né? Tem que fazer diagnóstico, ok? Agora, quando não é nenhum e nem outro, Murilo, cara, aí você vai pensar pulmão,
Aí você vai pensar em algum patógeno que pegou no pulmão, um paciente que teve bronquite, bronquiolite, asma, um paciente que tem rinite crônica, um paciente que tem problemas de ventilação, de respiração. Mas cuidado, porque, gente, eu já tive muito paciente com problema pulmonar grave, fazer espirometria, que é um exame, está normal. Não ter sofrimento respiratório. E como não era uma pessoa muito ativa, não percebia que perdia o fôlego muito fácil. Então, cuidado com os sintomas que são, mas eu não tenho falta de ar, então não é pulmão. É meio ralo essa informação, é bem ralo essa informação. Você precisa considerar que sim, pode ser pulmão. Você pode ter tido um problema pulmonar no passado e isso te gera dor. E um ponto importante que eu esqueci no começo do vídeo, gente. Essa dor precordial, essa dor no meio do peito, ela pode irradiar no mesmo ponto na coluna, nessa região. Então, se eu tenho dor nessa altura aqui, lá na região torácica, mais ou menos na mesma altura, eu posso ter dor também. Entendeu? Murilo, mas eu tenho muito mais dor aqui e menos aqui. Pode ainda ser esôfago, estômago, traqueia ou pulmão. Pode, da mesma forma. É só a forma com que o seu corpo manifestou as tensões faciais, as tensões das fáscias, ligados ao processo de inflamação, ligados ao processo de estresse, que pode ser emocional, como eu citei, ligado ao processo que está acontecendo naquele órgão, entendeu? Vamos desenhar de novo? Acontece algo no seu emocional, isso afeta o seu estômago, o seu esôfago por via do nervo vago, modifica o movimento do esôfago e do estômago, repercute sobre os tecidos do movimento, são eles as fáscias, que estão ligadas ao osso do peito e às costelas, gerando dor precordial. Capiche? Espero que você tenha entendido. Você chegou até aqui, entendeu esse vídeo? Gente, não esquece de curtir o vídeo. Parece que é um pedido muito grande, mas não é. Você gostou do conteúdo, foi bom para você, ajudou você. Dá uma curtida que isso leva para outra pessoa esse mesmo conteúdo. Entendeu? É muito simples, você não paga nada por isso. E se você acha que é bom demais, compartilha no grupo da sua família, tá bom? Então, qual é o tratamento correto, Murilo? Bom, se for de origem neural, aquele exemplo que eu citei do nervo e coisa e tal, é identificar o ponto de compressão. Se ele for dentário, vai no dentista. Se ele for respiratório, um bom fisioterapeuta resolve. Ou otorrino, depende do contexto que for. Se ele for de garganta, ouvido, amígdala, laringe, tratar o seu sistema imune e assim por diante. O tratamento ele vai partir do que a gente identificar. Se ele for emocional, tem um monte de terapeuta bom para a parte emocional, gente. Um monte. Aqui na clínica, quem faz é a minha esposa. Ela é terapeuta. A especialização dela é essa. Ela trabalha com uma série de conceitos para acessar seu inconsciente e reprogramar o emocional. Mas se você quiser resolver com sua amiga, com a sua mãe, se você quiser resolver com a sua psicóloga, depende como for, ela acessa o problema também e resolve. Aí vai da perícia do profissional, tá? Já se for alimentar, que é a mais comum, cara, testa. Tira o glúten, tira o leite, para de comer porcaria, para de beber tanto álcool, entendeu? Toma o gás que quer lá, uma cápsula no almoço, uma cápsula na janta, ou uma cápsula de manhã, uma cápsula no almoço, depende de quanto que você come. É só uma cápsula junto com 2 refeições, né, ao dia. Experimenta. Pô, melhorou. Mal não vai fazer, é nutracêutico, é natural, é vitamina, mal não vai fazer. Pô, melhorou. Pô, melhorou, provavelmente seu problema era químico, né, cara? Provavelmente seu problema era alimentar, então eu preciso que você leve a sério a sua alimentação e estilo de vida. Eu não preciso mais te desenhar o problema, ele é simples. Entendeu? As causas são essas, gente. Emocional, alimentar ou neuropático. O tratamento, ele é nessa linha. Agora, algumas coisas a mais acontecem no tratamento quando feito por um profissional, que é meu caso. Eu acho o problema emocional, a minha esposa trata esse componente emocional. Quando ela trata esse componente emocional e quando você resolve a causa, algumas sequelas vão sobrar. Eu sempre cito nos vídeos. Causa, agravantes, sequelas funcionais, estruturais e recuperação do movimento. Isso é um processo terapêutico organizado. Então, se a causa ela é emocional, a Cristina trata. Se ele tem um agravante, por exemplo, ligado ao leite, a gente suspende o leite do paciente e entra com um suplemento para desinflamar. Aí eu citei o gástrico. Ponto. Agora, quanto tempo ele tem esses dois problemas? Faz 30 anos que ele tem esse problema. Só um exemplo. Gente, vai ter muita sequela no osso do externo, nas costelas, no próprio esôfago, no fundo gástrico, nas relações dos ligamentos ligados ao estômago e ao diafragma, nas costelas da região do estômago. O seu corpo, ele se adapta, gente, ele se adapta. Toda a tua estrutura locomotora, músculos, ossos, ligamentos, fáscias, tudo se adapta frente a esse problema, seja ele emocional ou não. Aqui em questão, eu estou falando das adaptações que o estômago causa. Então, quando eu palpo um paciente e vejo adaptações que estão ligadas ao estômago, eu já vou testar emocional, nutricional, neuropático, porque eu já sei que o componente está aí. Você vai parar de tratar a sequela, você vai começar a tratar a causa primeiro, os agravantes segundo e depois as sequelas funcionais. E tem um detalhe, tem muito cliente que as sequelas do corpo dá jeito.
Sério, Murilo? Sério, não precisa nem de terapia. Porque para você tratar as sequelas que eu citei aqui agora há pouco, gente, é terapia manual, são técnicas manuais. Entendeu? São técnicas para liberar a costela, liberar o externo, liberar o fundo gástrico, liberar o diafragma, mobilizar essas estruturas todas, devolver função para o nervo vago, para o nervo esplênico torácico maior. São técnicas manuais. Boa parte delas da osteopatia, né? Eu diria que quase todas da osteopatia. Então, você ir num segundo momento, tratar essas sequelas com terapia manual, funciona pra caramba. Funciona pra caramba, mas no segundo momento, entendeu? E aí sim, avaliar se esse paciente tem algum dano estrutural, quarto passo. Como, por exemplo, ter uma hérnia de hiato grave. Pô, tem uma hérnia de hiato que é gravíssima, que tem que ser cirúrgica. Cara, daí beleza, você tratou a causa, você tratou os agravantes, as sequelas, mas o dano é estrutural. Se ele já é estrutural, você vai precisar de uma intervenção pontual, ou seja, cirúrgica. Vai precisar de mudança da estrutura, mudança da anatomia, tá? E por último, recuperação do movimento. Como assim movimento, Murilo? Se as suas costelas aqui estão bloqueadas, seu externo está bloqueado por um problema gastroesofágico, às vezes isso, quando você gira o tronco, já te gera dor. Não, doutora, mas eu sinto dor no peito exatamente quando eu giro para a direita. Sim, porque existem restrições desses tecidos que eu citei, músculos, ossos, ligamentos, fascias e tendões. Mas não é à toa que eles restringiram. Existe um órgão envolvido, existe um tecido envolvido, existe uma causa para isso. Vocês perceberam a complexidade que é o ser humano? A riqueza que Deus criou? O corpo humano é uma máquina magnífica, irreprodutível, não dá para fazer igual, sem ser pelo meio fisiológico, obviamente. Não dá para o homem construir de outra forma a não ser reproduzindo. Ela é perfeita. Quando dá uma falha nela, não é fácil achar o começo. Porém, quando se acha o começo, começa um processo de reconstrução desse corpo. Tem gente que acha a causa e em um mês está curado, passou o processo inteiro. Tem gente que acha a causa e vai levar anos até poder zerar o contexto. Mas não tem outro caminho. Você tem que achar a causa, achar os agravantes, tratar tudo que for de sequela ligado a isso, todo o mecanismo, toda a cadeia lesional, zerar isso tudo para voltar o mais próximo do original, mais próximo do que como seria a fisiologia, mais próximo como seria você de verdade. Tá bom? O mesmo cenário de sequelas, pessoal, do estômago e esôfago, eu não citei todas as sequelas do esôfago e do estômago, existem várias outras nessa região, existem várias outras. Todas as sequelas também acontecem muito parecidas quando o problema é pulmonar ou da traqueia, muito parecidas. Por isso que o diagnóstico diferencial quem faz é o profissional. Existem testes que a gente aplica na avaliação clínica para saber se é A, B, C ou D, tá bom? Espero do fundo do coração que esse vídeo tenha ajudado você a achar a causa. Se você não chegou na raiz do seu problema, não achou a causa, não conseguiu se curar, só veja uma outra alternativa, marcar uma consulta online. Você vai clicar aqui embaixo no nosso site, Centro de Saúde Integrativa, vai ter um link do WhatsApp, você vai ser direcionado ao meu suporte, minha secretária marca com você. Faremos uma consulta online, é melhor começar online, não importa onde você more. E aí, baseado no que você tiver, a gente decide se o seu tratamento é presencial ou não, ou se você consegue fazer tudo à distância, como várias pessoas do Brasil e de fora do Brasil fazem totalmente online comigo. Tá bom? Espero do fundo do coração que você tenha acesso a esse conteúdo, aprenda esse conteúdo, aprenda a mudar seu conceito sobre o que é dor precordial, dor no meio do peito, dor na região torácica, mude as ladainhas que lhe contaram, você acha a causa e se cure. Você faça o processo de cura, você passe por todo o mecanismo necessário para a tua evolução. Ninguém vai curar você, é você que se cura. Ok? Até o vídeo da semana que vem, fiquem com Deus, um grande abraço.